Olá, queridos! Seja bem-vindo ao nosso podcast e como nós prometemos em 2020 que nós traríamos uma nova temporada, seja bem-vindo à segunda temporada. E antes nós fazíamos apenas em áudio e agora, na versão 2.0, aqui para o nosso canal também do YouTube. Nesse ano de 2023, a Paz Church Palmas, Aureni, Luzimangues e Porto Nacional está trabalhando nas nossas células de forma unificada, trazendo uma direção para que o nosso trabalho ele tenha maior desempenho. Então, nesse ano de 2023, nós vamos trabalhar por ciclos. Agora, em fevereiro e março, nós estamos começando com o ciclo do treinamento. Mas nós vamos passar pelo evangelismo, pela consolidação, pela multiplicação e pela comunhão. Para nós, então, edificarmos os nossos líderes e motivá-los nesse trabalho tão lindo de ganhar almas e cuidar bem delas, nós vamos fazer 5 podcasts temáticos esse ano e para cada um desses podcasts nós vamos ter aqui a nossa equipe de pastores. E o nosso primeiro tema de hoje é sobre o ciclo do evangelismo e a nossa pergunta, tem assim uma pergunta: qual é a importância do treinamento? E aqui comigo eu tenho o Wellington Alves, que é o nosso supervisor de área, e o Felipe, que é o nosso pastor supervisor também lá da Paz Luzimangues. Eu queria que eles se apresentassem também, porque às vezes vocês veem eles por aí pelos corredores, eles pregando, mas às vezes nós não sabemos um pouco sobre eles. E eu queria começar aqui pelo Wellington, falando para ele assim suas qualificações, e aí assim a gente vai se conhecendo. Bem-vindo, Wellington. Olá, meu nome é Wellington, né? Nós já caminhamos aqui na Paz Church aí nos últimos 8 anos, né? E secularmente eu trabalho com tecnologia da informação e sou formado em ciência da computação, fiz uma especialização em banco de dados, MBA de gestão de TI e mais recentemente eu fiz um mestrado profissional em educação. Então, não só nessa área mais técnica de tecnologia digital, mas também eu sinto uma vocação muito forte para a área do ensino, né, para essa área mesmo de treinamento, e a gente tem edificado a casa do Senhor nessas áreas e Deus tem realmente um chamado muito forte nessa área do ensino. Muito legal. Vai lá, Filipão. Olá, pessoal, eu sou o Felipe, membro da Igreja da Paz, professor de Educação Física, muito feliz por estar aqui com esse pessoal tão bonito, pessoal aqui do backstage. Obrigado. Fiquem muito lisonjeado poder estar conversando com vocês e dizer também que esse tempo vai ser um tempo muito precioso. Eu acredito que nós, né, vamos estar aprendendo muitas coisas boas aqui. Ok, então é muito bom saber de todo esse bagagem histórico de vocês. Eu queria aproveitar, pegando esse gancho, na profissão do Felipe como professor de educação física, como preparador físico, porque estamos falando de treinamento e o treinamento, ele fala, eu vejo por aí nas redes sociais, o pessoal fazendo esse como é que chama, Felipe, ali? O pessoal na rua, corre, crossfit, enfim. E aí você vê que eles repetem muito. Quando a gente vai fazer, eu já fiz academia muitos anos atrás, mas você fazia, repetia, ia até 20, voltava, repetia 3 vezes. Então, como o nosso foco é preparação de líderes, com esse chamado que Jesus tem nos dado para nós cuidarmos de pessoas, então, tem uma importância em tudo isso. Então, para você, assim, como preparador, o treinamento, o que fala o treinamento para você? Foi bom você ter falado, porque eu me sinto realmente privilegiado de ser professor de educação física e estar atuando também dentro da igreja. Porque eu percebo que tem vários princípios dentro do treinamento esportivo que eu aplico e muitas pessoas aplicam, às vezes, sem saber que ele está ali no treinamento esportivo. Por exemplo, tem um princípio do treinamento esportivo que ele fala sobre o princípio, deixa eu pegar aqui a cola, da individualidade biológica. Isso é muito interessante porque esse princípio de treinamento esportivo, ele leva em consideração que cada pessoa é diferente uma da outra, então a gente tem que tratar cada um diferente. E na igreja
né, dentro do treinamento que é feito na igreja, eu percebo que se nós quisermos tratar as pessoas da mesma forma, não, porque deu certo com uma, eu vou fazer com outra, a gente possivelmente vai estar fadado aí ao fracasso. Então, eu acho que um dos princípios mais importantes aí é esse, e a gente tem que observar muito. Legal. E o Wellington, você aí como mestre, o Wellington é um mestre aí das escrituras. Eu não tenho essa bagagem toda como o Felipe, né, de um treinador físico, né, apesar de nos últimos 5 anos aí estar muito engajado e me esforçar muito para manter uma disciplina constante de atividade física, até para o próprio corpo. Eu percebo que esse movimento individual que eu me esforço para fazer, para manter essa disciplina por si só, ela muda o meu caráter, não só a parte física, mas a parte mental de me esforçar, né? Como o apóstolo Paulo diz que ele esmurrava o próprio corpo, né? E em alguns momentos Paulo também faz esse paralelo, né, entre a atividade, né? Ele usa expressões como eu corro a carreira da fé, eu percorro rumo ao alvo. Ele fala em Filipenses que ele é como um atleta que busca o prêmio da soberana vocação. Então, essas expressões que o apóstolo Paulo usava, ele usava para uma cultura greco-romana onde a atividade física era algo muito forte no meio deles, né? Então, nós nos espelhamos muito nisso e, de fato, nosso corpo ele responde, né, a essas 3 áreas, né? Nós não somos só espírito, e não somos só alma e não somos só corpo, nós somos corpo, alma e espírito. E quando nós, de fora para dentro, do corpo para o espírito, nós conseguimos fazer esse movimento de disciplina física, certamente o nosso espírito é afetado, né? E como o Felipe disse, né, muito bem, cada pessoa vai responder num tempo, né, de uma maneira diferente, né? E a gente tem que respeitar o limite de cada um. Exato. Provavelmente todo mundo vai se escandalizar de eu fazer essa colocação, mas assim, foi tão interessante que na Copa, escandalizar por quê? Porque eu não gosto de futebol, mas é um exemplo que eu vou trazer aqui. Na Copa a gente teve, se não me engano, no primeiro ou no segundo jogo, aquele jogador que fez aquele passe pro gol que ele deu, assim, tipo um mortal, eu nem lembro, gente, o nome, nem sei, perdão. Uma bicicleta. E muita gente ficou impressionado com aquilo. Mas aí depois, durante a semana, mostrou o vídeo dele treinando milhares de vezes, fazendo muitas vezes. Ou seja, só tem um resultado quem tá lá, quem tá tentando, quem tá fazendo várias vezes. Vocês viram isso? É muito interessante mesmo, pastor Willi, porque isso que você estava falando também nós encontramos no princípio da continuidade. Esse é um princípio do treinamento esportivo que fala exatamente que nós precisamos repetir, continuar fazendo a mesma coisa há muito tempo para que a gente possa fazer isso de uma forma, pelo menos, mais ou menos, né? Ainda não vai ser de uma forma perfeita, né? Então, eu assisti essa reportagem e a gente tem que aplicar muito isso aqui, né? Eu lembro que eu fui fazer alguns cursos e todo ano a gente era desafiado a fazer os cursos de novo. E aí a gente perguntava aos pastores, mas fazer de novo? Eu já fiz tantas vezes, né? Mas quando a gente vai perceber isso, né, que existe um princípio aí a gente entende por que tem que repetir tanto. Princípio de aperfeiçoamento. É Richardson, né? O nome do rapaz. Acertei? Olha aí, pra honrar, né? Pra honrar, porque o cara realmente fez uma coisa maravilhosa. Eu até no último Tadel, essa semana a gente aqui compartilhou, porque eu fiquei muito impressionado com o treinamento de Jesus com seus discípulos. Então lá em Lucas 10, diz que quando Jesus liberou os 70, os discípulos mais aqueles que ficavam ali ao redor de Jesus, Jesus deu várias instruções, porque quando a gente pega alguém para fazer algo, por exemplo, se eu chamo o Felipe, convido o Felipe para fazer algo, mas chega nessa atividade e eu não mostro para o Felipe o que ele tem para fazer, como ele vai fazer, o Felipe, ele pode estar em pé, de repente vasculhando o celular dele, ele, não, tô aqui, tô sendo útil. E eu,
na minha visão, assim, de que o chamei, eu posso estar achando dentro do meu coração, poxa, eu chamei o cara não está fazendo nada. Por quê? Porque eu não mostrei como deve ser feito. Nos 3 anos que Jesus esteve com os discípulos, Jesus mostrou na prática como devia ser feito. E quando ele liberou os 70, ele falou para eles o seguinte, ele falou o que eles deveriam levar, o que eles deveriam fazer, o que eles deveriam falar, se alguém recebesse eles na cidade, como eles deveriam se comportar, se aparecesse algum doente, eles deveriam curar, se alguém ficasse demoniado, ele falou, expulse os demônios. E aí os discípulos voltam, né, no versículo 17 lá do capítulo 10, eles falam, Senhor, eles chegaram super alegres. A Bíblia fala, eles voltaram alegres. Tipo assim, deu certo, Jesus. E aí eu penso que Jesus, assim, ok, deu certo. Por quê? Porque vocês ouviram e colocaram em prática. Eu creio que o treinamento passa por isso. E aí uma coisa que essa palavra ali nesse texto, Jesus falou assim, eu lhes dei autoridade. E esse autoridade, lá na tradução da palavra autoridade, é a mesma palavra para permissão. Ou seja, Jesus deu autoridade, ele estava permitindo, através do treinamento, para que eles fizessem igual, ou semelhante, né? E até eu dei o exemplo, né, de quando no Brasil é necessário nós tirarmos a carteira para dirigirmos. Sem aquele treinamento que é feito, nós poderíamos ter milhares de acidentes. Porque a pessoa pegar, não, eu sei. Não, é realmente necessário aquele treinamento. E aí a pessoa ganha a sua habilitação e depois fica até renovando a habilitação, né, com os anos. Então, assim, o próprio Jesus, ele ensinou, ele treinou os seus discípulos. Isso mostra pra gente que o treinamento ele não acabou. Ele é contínuo, é um ciclo contínuo. Vocês têm mais alguma coisa assim a falar sobre isso? É interessante quando o pastor Willy faz essa comparação, né, da carteira de motorista e tudo, e se nós associarmos isso ao treinamento, eu me lembro que quando eu aprendi a dirigir, uma coisa que era muito difícil para minha mente associar era quando o comando, né, dos pedais ali iriam sair de forma automática. Porque eu andava do lado do meu pai dirigindo, vendo meu avô dirigindo, eles não olhavam para os pés, nem olhavam para as mãos para passar a marcha. Aquilo fluía de forma automática. E quando eu fui ler, né, preparar aquele material da prova teórica da habilitação, eu vi algo teórico que me marcou muito. Eles usam a expressão automatismos correto. Então, o que é o automatismo correto? É a capacidade do corpo de responder na hora certa, de forma com um reflexo correto, né, a essa necessidade de pisar no freio quando entrar alguém na frente, de virar o volante de uma vez, caso tenha um objeto no meio da rua. E esse automatismo correto, ele só vem com muito treinamento e maturidade e repetição, e repetição, e repetição. Hoje, depois de 25 anos dirigindo, eu percebo isso e eu não penso mais para pisar no pedal, porque eu já repeti isso muitas vezes. Queria ler uma frase aqui do William Hastetter. Diz o seguinte: da primeira vez que você diz uma coisa, ela é ouvida. Da segunda vez, ela é reconhecida. E da terceira, é aprendida. E aí eu quero perguntar para vocês, se vocês acham que o treinamento ele deve ser repetitivo. Olha, é muito importante falar isso, porque eu treino um time de futebol feminino. E diferente dos homens, né? Não estou querendo puxar a sardinha para os homens, mas diferente dos homens, o futebol feminino, nós temos que começar lá daquele negócio mais básico, né? As meninas, elas geralmente não, algumas, né, não costumam jogar muito futebol. E quando eu vou começar a fazer esse treinamento feminino, eu sempre dou 1 mês para repetir exatamente vários princípios, né, que eu preciso fazer, mas repetir aquilo durante 1 mês. Por exemplo, eu estou começando um trabalho com elas e eu vou falar sobre passe. Eu não consigo pegar uma semana só e fazer com que elas aprendam passe em uma semana, apesar de treinar 2 horas por dia. Então eu pego aquele mês todinho e ensinando passe para elas. E aí elas perguntam, mas professor, a gente vai só fazer passe?
E aí é muito legal porque quando nós passamos assim, uns 6 meses, elas começam a entender o quão importante é essa repetição, mas no começo é muito difícil. E eu tenho que isso acontece também muitas vezes na igreja. Porque, às vezes, alguma informação sobre treinamento, ela vem para cá, para a cabeça, e tudo vem mais rápido para a cabeça, né? Não tem jeito. Mas a hora de descer para o coração, na hora da aplicação desse conhecimento, é aí que as coisas pegam. Verdade. Eu gosto muito, assim, que o pastor Abe, desde quando conheci, eu percebo que ele repete muitas coisas. Se você for até entrar no canal da igreja lá, da Paz São Paulo, e comparar com a Fortaleza, o Santarém, as mensagens são praticamente as mesmas, assim, aquelas que fizeram muito sucesso, mas até na visão do MDA. Há uma repetição, assim, ele sempre ensina repetindo, porque é pedagógico, né? A repetição, ela é pedagógica. Mas eu queria colocar para vocês aqui também uma colocação que eu li num livro do John Maxwell. Eu amo os livros do John Maxwell, é um dos meus escritores favoritos. Quem quiser me presentear, já sabe. Me mandem o link, me mandem pelo Kindle, tá? Livros já acabaram para mim na minha vida. E o John Maxwell, ele fala o seguinte, olha, se você quiser ser um comunicador eficaz, tem que estar disposto a continuar enfatizando uma questão, ênfase. Isso também vale se você quiser ser um líder eficaz. Aí ele coloca uma frase do Bill Hybels, que é amigo dele, fundador da igreja Willow Creek, e ele que dizia assim, a visão vaza. Olha o que ele fala, com isso, o que ele quer dizer? Que as pessoas, mesmo se acreditarem em uma visão, podem, por fim, perder sua paixão e entusiasmo por ela. Podem até perdê-la de vista. Por causa disso, os líderes devem continuamente repetir os valores e a visão de suas igrejas. Tá aí o motivo porque também nas nossas células nós precisamos estar repetindo o porquê de nós estarmos ali. Que há um objetivo, que há uma motivação. Até como igreja também, eu creio que muitas vezes nós precisamos repetir nas mensagens o porquê nós somos igreja, o porquê nós reunimos constantemente, para não perdermos a visão que o Senhor tem nos dado, né? A visão do reino, a visão da palavra e a própria visão do MDA, né? A direção que nós temos como igreja. Aí eu queria, feita essa colocação dessa repetição, né? Porque parece ser repetitivo e a importância de ser repetitivo, na visão de vocês, qual seria o ingrediente assim, principal para o treinamento de novos líderes segundo a visão de vocês? Tem um texto que eu, inclusive, deixei destacado aqui, que eu não poderia deixar de não ler esse texto, né? 1 Pedro capítulo 2, verso 9, né? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Né? Como o pastor Willy perguntou, o que repetir? Né? O que realmente, qual deve ser o centro, né? O cerne do nosso ensino para levantar novos líderes, né? Uma coisa que às vezes eu percebo, né, conversando com os irmãos, é que aqueles que nunca lideraram, às vezes eles se sentem desencorajados diante daquilo que eles enxergam ser a liderança. Ah, mas eu não tenho chamado. Ah, mas eu não tenho vocação para isso. E algumas vezes, né, algumas pessoas já me olhavam, né, eu nesse debate gostoso, né, de conversar, de compartilhar da palavra, e a pessoa olha para mim e fala assim, ah, mas você já nasceu com isso. E eu falo, não, meu irmão, tem uma longa estrada de leitura da palavra, de desenvolvimento, de aprender com quem está fazendo, de aprender com quem já veio antes de mim, né? Existe uma história por trás. Mas o fato é que aqui Pedro, ele desmistifica aquilo que a religião implantou no passado, de que existe alguns iluminados, selecionados para fazer o trabalho do Senhor, né? Aqueles iluminados
do clero, né? Aqueles selecionados que podem sim estar envolvidos com as coisas de Deus. E Pedro diz que ele libera essa palavra para a igreja. Vocês são uma nação de sacerdotes. Vocês são o povo adquirido por Deus para anunciar as obras do Senhor, né? Então, ele libera essa palavra sobre você que está me assistindo aí agora, que às vezes você se sente desencorajado por ainda nunca ter liderado uma célula, por exemplo, né? Deus conta com você. Deus quer trabalhar na sua vida e te levantar nesse tempo, né? Essa palavra não é apenas para aqueles que já entenderam que tem um chamado, né? E eu sempre gosto de frisar que existe 2 tipos de líderes no nosso meio que ainda não se descobriram. Existe aquele líder padrão Garrincha e padrão Ayrton Senna. O padrão Garrincha é aquele líder que nasceu para aquilo. Ele é vocacionado. Quando ele abre a boca, você fala, esse cara nasceu para isso, né? E existe aquele padrão Ayrton Senna. Quem chegou a assistir as corridas do Ayrton Senna e as entrevistas dele, ele falava que ele fazia questão de chegar 2, 3 horas antes da corrida para dar 10 voltas na pista para fazer o reconhecimento da pista. Ele era aquele perfil que gostava e fazia questão de repetir o treinamento várias e várias vezes para que a coisa fluísse, né? Então tem sempre aquele que vai exigir um pouco mais de repetição, né? E aquele que de fato já entendeu que tem uma vocação e flui de forma mais natural. Mas o fato é que todos nós temos essa unção, essa graça, esse despertamento do próprio Deus. Deus conta conosco. E pode ser desenvolvido, E né, pode Wellington? ser desenvolvido. Nós lemos no final do ano aquele livro Formador de Heróis, do Dave Ferguson, e aí ele fala lá de um passo a passo de treinamento, porque assim, esse treinamento que eu vejo alguém fazendo, e eu repito, como você acabou de falar, assim, um modelo de alguém. Então, quando tem um modelo, é mais fácil. E aí ele coloca assim 5 passos. Porque, por exemplo, lá na célula, então, o líder, lógico que a gente nunca pode falar assim, não, Felipe, vai lá e faz do jeito que você quiser, e pode ser uma grande frustração, ou pode ser um grande sucesso. Para termos mais eficácia, então, qual é o primeiro passo que ele coloca? Ele fala assim, eu faço, você assiste, eu faço, você assiste. Aí depois, nós conversamos sobre aquilo. Então, bom, Felipe, se você assistiu, eu faço. Semana que vem, eu faço, e você ajuda. Aí depois nós falamos. Terceiro passo, você faz, eu te ajudo, depois a gente conversa. Feedback. Quarto ponto, você faz, eu assisto, nós falamos. E o terceiro ponto, você faz e alguém assiste. Eu conhecia um que era só 3 passos. Eu faço, depois você faz, eu ajudo, depois só você faz. Mas esse aqui é muito legal porque ele tem o assistir, ele tem o ajudar, ele tem esse feedback. Então é muito legal, para que realmente um exemplo de alguém, mas um exemplo que te encoraja a fazer, a repetir, a replicar aquilo ali. Amém. Em computação, né, nós usamos a expressão go back, né, que é o retorno para corrigir a falha, para corrigir o erro, né? Quando nós estamos construindo ali um código-fonte, né, de um programa, existe muito esse retorno, né? E eu acho que, às vezes, as pessoas se frustram por causa do retorno. Mas, desde que o mundo é mundo, as coisas são feitas assim, né? Se você pegar os grandes feitos da história, você vai se deparar com pesquisadores, com pessoas que se descobriram insistindo numa coisa anos e anos e anos, e às vezes por décadas, e eles não conseguiram, mas os filhos conseguiram, né? A gente tem aí um exemplo muito forte na Bíblia, que é o próprio rei Davi, que sonhava em construir algo para Deus, uma casa para Deus morar,
mas na verdade quem realizou foi Salomão, né? Dá uma sensação de que ele investiu uma vida para aquilo e não conseguiu realizar, mas a geração seguinte realizou. Então nós não devemos nos preocupar pelo fato de ter que retornar, de ter que refazer e refazer. Exato. Eu acho que para mim assim, o mais importante é a questão de estar conectado. Eu ainda falo sobre os dois níveis de estar conectado. Estar conectado ali, né? Eu com Deus e estar conectado com os outros. Eu percebo que no treinamento que Jesus ali fez com os discípulos, eles de certa forma, na maioria das vezes, talvez, eles não estivessem ali naquele treinamento, talvez, prático de fazer, mas eles estavam conectados e vendo como Jesus ali fazia até o momento que ele mandou, né? Então, quando a gente está conectado com a nossa liderança, quando nós estamos conectados com a nossa equipe e com Deus ali, é quase que natural que a gente passe a falar, né? É interessante quando você está andando perto de alguma pessoa e você começa a falar alguma mania que ela tem e fazer algum gesto que ela faz, né? Tá andando muito com o pastor Jacques, aí faz aquela jogada que ele dá, né? Não tem aquelas jogadas que ele dá? Inclusive, um beijo pro nosso pastor, viu? Te amamos, pastor Jacques. Então, você tá andando com ele ali, aí tem aquela loucura. Então, tá conectado é algo que eu acho que é precioso. Então, se você aí que é membro da Igreja da Paz, ou mesmo que não é, mas faz da parte Paz Church, da Paz Church, rapaz, estou aprendendo inglês aí, eu tô aprendendo inglês, que é membro da Paz Church, ou mesmo não é, né? Eu acho que um dos grandes segredos, meu irmão, não larga o pé da sua equipe, do seu líder, esteja conectado. Eu falei desse treinamento, a nossa pastora falou no Tadel, no ano passado, sobre esse tema desse livro, né? Foram 5 níveis da série. Então a gente queria deixar para vocês recomendado, tá no nosso canal. Vamos deixar um card aqui para vocês clicarem direto nessa mensagem, porque nós estamos falando de treinamento. Então, se você se identificou e quer receber treinamento, esse vídeo e os cursos que estão disponibilizados de forma online, eles servem para isso. Tanto de forma na prática, que é esse que nós fazemos nas células, e também o que vem antes da prática, porque é ter o conhecimento, é saber realmente o porquê nós estamos fazendo e dando aquele treinamento. Então, assim, nosso treinamento, nesse ciclo, ele tem sido através de etapas. A primeira etapa, estão disponíveis esses cursos na nossa plataforma nacional da Paz Church, né? Então, lá tem o Estação DNA, lá tem o curso Nova Criatura. Então, do dia 1 ao dia 26 de fevereiro, nós estamos dando essa ênfase. Porque são muitos cursos, senão a gente joga um monte de informação. Então, nós estamos dando assim, de passo a passo. No dia 27/2 ao dia 12/3, aí nós estamos oferecendo o TLC, o Expresso 1 e o treinamento prático de discipuladores. E, por fim, até finalizando março, o Expresso 2. Então, são cursos muito agradáveis, muito rapidinho, assim, cada episódio, lógico que a pessoa pode conquistar, né, assim, fazer tudo de uma mesma vez. Para nós, assim, finalizarmos, eu queria fazer uma última pergunta aqui, até uma colocação, né, Wellington? Porque nós temos aqui, na nossa igreja, já gravados vários cursos da Escola Ministerial Paz, da EMP. Eu queria que você explicasse um pouquinho como porque além desses cursos que são os básicos, mas nós temos esses que complementam e tudo mais, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nossa escola ministerial. Nós temos uma grade bem completa, né, de 11 módulos, desde o Nova Criatura, que é o curso de entrada, né, para o novo convertido, para o cristão que está começando a sua jornada na fé agora, né? E passando, né, por todas essas fases, né, onde tem ali o TLC, que é o treinamento para líder de célula, né? Nós temos cursos para família, nós temos também um curso que eu considero muito chave, né, que é o curso de libertação. Rapaz, eu tô fazendo esse de novo.
cura da alma, né? Então você que sente, né, que precisa trabalhar algo no seu coração, que sente que precisa trabalhar algo na sua alma e tudo. Então nós temos ferramentas-chave, né? Todos eles ministrados por essa equipe poderosa aqui da Paz Church de Palmas. Então eu quero te convidar, todos online, né? A partir de abril. Agora, né, nesses meses de fevereiro e março, nós estamos muito focados nesses módulos para treinamento, mas a partir de abril vai seguir aí essa grade e você pode fazer tudo online da sua casa, no seu tempo, né, à noite, pelo celular, pelo notebook ou até mesmo na televisão, no conforto da sua sala, na sua casa. E eu creio que com disciplina aí, né, de 2 horas por semana, você consegue aí ao longo dos próximos meses, até o mês de dezembro, concluir esses 11 módulos. Então eu quero te encorajar a mergulhar mais fundo na palavra de Deus através dessas ferramentas que nós já estamos aí disponível, tudo gratuito para você. Justamente. Então, na descrição desse link aqui, você vai ter também, desse vídeo, você vai ter os links relacionados com isso, e não só nesse link, mas também no nosso aplicativo Paz Palmas, lá no menu Trilhos, e você vai achar lá os cursos dos trilhos. Então, eu gostaria de agradecer os nossos queridos Wellington e Felipe aqui para esse primeiro episódio. Nosso episódio está chegando ao fim, e eu queria que vocês nos acompanhassem também pelas redes sociais aqui da Paz Church, @PazPalmas, tanto no Instagram como no YouTube. E até o próximo, no mês de abril, no ciclo do evangelismo. Tchau, tchau. Amém, até lá. Um abraço, galera.